Olá pessoal, vamos falar aqui sobre o laboratório 6, cujo assunto será o controle cascata e serão simulações feitas no MATLAB. Vamos começar falando sobre o que seria esse controle cascata. Como o nome já fala, cascata porque a gente teria controladores em cascata. Essa é uma técnica de controle também conhecida como controle multimalhas, ou seja, que você tem uma malha, denominada de malha interna, depois você tem uma outra malha, denominada de malha externa. Outra denominação que pode se dar para essas duas malhas é de malha escrava e malha mestre, ou malha primária e malha secundária. Então são nomes diferentes para a mesma coisa. Então externa, interna, primária, secundária, mestre, escravo é a mesma coisa. Depende do livro que você pegar para estudar, tá? Então aqui eu coloquei externa e interna, ali hoje no texto eu vou falar que elas são escrava e mestre, é a mesma coisa, tá bom? Então a ideia do controle multimalhas, essa é uma técnica de controle muito utilizada, principalmente na indústria. Consiste em você tentar desacoplar partes do sistema utilizando malhas de controle. Então, você vai ver isso nesse exemplo aqui. A gente tem uma planta que pode ser subdividida em duas plantas menores, G1 e G2. Aí a gente pega essa planta interna aqui, ou escrava, e colocamos um compensador só para controlar essa planta interna aqui, essa parte da planta, e a outra parte externa a gente coloca um outro compensador. Isso pode ser feito até com mais compensadores, com mais malhas em cascata. Pode ser 3, 4 malhas, isso aí na indústria é usado. Você tem malha de pressão, que é a malha interna. Aí depois você tem a malha de vazão, por exemplo, ou de temperatura. Assim, quando é que dá para fazer isso? Quando você tiver um processo que você vai ter uma parte do processo que é muito mais lento do que outra parte. Então você está controlando, por exemplo, uma caldeira, e você tem que controlar, por exemplo, a vazão de água que entra na caldeira, o nível da caldeira e a temperatura da caldeira. A vazão tem uma dinâmica muito mais rápida do que, por exemplo, o nível e a temperatura. Então dá para você desacoplar os sistemas. Mesmo sendo uma planta só, ela tem variáveis que têm velocidades diferentes. Dá para você fazer isso aqui, separar a primeira função de transferência, a segunda e a terceira. Outro exemplo que é muito usado seria o motor de corrente contínua, que você vai encontrar bastante em livros. Essa primeira função de transferência aqui, inclusive, não é o exemplo aqui porque lá não teria tempo morto, tá, no caso do motor, mas é um exemplo muito usado para controle de cascata. O motor de corrente contínua teria uma primeira função de transferência, no qual aparecem os parâmetros elétricos. Aqui no denominador você encontraria indutância, resistência do motor elétrico, né? E aqui estariam os parâmetros mecânicos do motor, que são muito mais lentos do que os elétricos. As dinâmicas elétricas são bem mais rápidas do que as dinâmicas mecânicas. Então você teria uma malha interna que mediria a corrente aqui do motor, corrente contínua, e uma externa que mediria a velocidade lá no eixo mecânico, por exemplo, do motor. Então tá aí, um princípio importante você tem que ter acesso a variáveis internas aqui. Essa dinâmica tem que ser mais rápida do que essa, quanto mais rápida. Idealmente, no mínimo 5 vezes mais rápido. Eu vou tentar explicar por quê. Essa malha, quando eu fechar essa malha aqui, inclusive, você sempre começa a fazer o projeto desse sistema pela malha interna. Ignora tudo que está fora, pensa só nessa malha aqui. Tem essa planta, projeta esse compensador para essa planta aqui. Projetou esse compensador para essa planta. Busca o mínimo de overshoot possível nessa malha interna. Porque a gente vai ver que depois que você fizer o controle de cascata, é natural que aqui o overshoot aumente essa malha interna. Então a gente tenta fazer ela com mínimo ou nenhum overshoot, porque depois vai ter um pouquinho de overshoot quando você fechar essa malha externa. Projeta esse compensador para essa daqui e ignora o resto. Ótimo. Quando você agora fechar essa malha aqui,
para essa malha externa, o que ela vai enxergar? Esse compensador vai enxergar tudo isso aqui como uma função de transferência agora. Ele não sabe que tem um compensador aqui, que alguém fechou uma malha. Ele vê uma função de transferência aqui, que é a função de transferência de malha fechada desse sistema todo. Em cascata com essa planta, que essa planta aqui, na verdade, esse tempo morto aqui faz parte dessa planta, tá? Isso aqui tudo. Você tem uma função de transferência e cascata com essa planta aqui. Esses dois aqui, somados, né, multiplicados, desculpa, em cascata, seria a planta agora para esse cara aqui. Agora, o que vai acontecer? Se eu estou utilizando uma função de transferência, desculpa, uma realimentação, ó, sem nenhum ganho aqui, ó, na realimentação, a gente chama isso aqui de realimentação unitária, né? Não tem nenhum ganho aqui. Isso não é muito realista. Geralmente você tem um ganho de realimentação, mas se ele não tem, o que vai ser o ganho estático dessa função de transferência em malha fechada? Vai ser 1. Porque o ganho estático de uma função de transferência em malha fechada, com realimentação negativa, é sempre igual ao inverso do ganho da realimentação. Então, se aqui tivesse um ganho estático de 2, o ganho disso aqui tudo seria 1 sobre 2, que é meio. Como é 1, vai ser 1. Mas vamos lá, eu estou falando de ganho estático ou de função de transferência? Eu estou falando de ganho estático por enquanto. Por que eu estou falando de ganho estático? Porque na verdade isso aqui vai ter uma função de transferência, tem polos aqui. Só que se eu garantir que a velocidade dessa malha é de pelo menos 5 vezes mais rápida do que essa aqui, a gente pode aproximar essa função de transferência somente pelo ganho estático dela. A gente pode ignorar os polos dela e falar que aqui tem um ganho que, nesse exemplo aqui, como é ganho unitário, realimentação unitária, vai ser de 1. Então, na hora que eu for projetar o meu compensador para esse cara aqui, eu vou considerar o quê? O ganho estático, isso aqui, que é 1 vezes essa função de transferência. Ok? O que eu quero dizer com isso? Ó, que esse cara aqui é um ganho unitário, 1. Ou seja, não vai fazer diferença nenhuma, é só essa planta que me importa. Então, vamos só recapitular. Isso aqui tem uma função de transferência, tá? Que vai dar alguma coisa lá com 2 polos. Eu tenho um polo do integrador, tenho mais o polo da planta, então vai ser uma coisa aqui de segunda ordem, ó. Um S quadrado, alguma coisa aqui, então isso aqui é um sistema de segunda ordem, isso aqui tudo. Só que como esses polos aqui são muito mais rápidos, ou seja, já que eu olhar no lugar das raízes lá, isso é o conceito de polo dominante, lembra? O conceito de polo dominante diz o seguinte: se eu tenho um polo aqui, vamos supor que ele está em menos 1, e eu tenho um outro polo na mesma planta, que está pelo menos 5 vezes distante dela, ou seja, você quer o plano real, né? É contínuo. Ó, menos 5, a gente pode dizer que, para efeito de analisar a resposta no tempo desse cara aqui, esse polo pode ser desprezado. Como ele está muito distante, quanto seria muito distante? Pelo menos 5 vezes de distância, tá vendo? Esse polo aqui, a gente vai ignorar ele, porque considerar ele ou não, a diferença é muito pequena na resposta, muito pequenininha. Quase que você só ter o polo 1 sobre S mais 1, ou ter 1 sobre S mais 1 vezes 1 sobre S mais 1 vezes S mais 5, é praticamente igual. Quase não faz diferença, então a gente pode desprezar. E aí o que vai acontecer aqui, ó, quando essa dinâmica aqui, mesmo tendo 2 polos, a velocidade desse sistema em malha fechada for de pelo menos 5 vezes mais rápido, ou seja, o tempo de combinação pelo menos 5 vezes menor do da malha externa, a gente pode desprezar o efeito desses polos aqui para o cálculo do projeto compensador dessa malha externa aqui.